A origem da PAC. A PAC, Política Agrícola Comum, foi criada em 1962 pelos fundadores da Comunidade Económica Europeia, CEE, em resposta à carência agroalimentar que se verificava na Europa após a Segunda Guerra Mundial. A PAC colocava como objetivos centrais incrementar a produção e a produtividade agrícola, garantir a segurança dos abastecimentos, assegurar um nível de vida equitativo à população agrícola, estabilizar os mercados e assegurar preços razoáveis aos consumidores. Ainda hoje se mantém parte destes objetivos. Os caminhos da PAC. Nos anos 80, perante a existência de excedentes de produção no mercado comum e para garantir preços mínimos à produção, foram implementados mecanismos de regulação, como as cotas de produção. Ao mesmo tempo, ganharam força os acordos para a inclusão da agricultura na Organização Mundial do Comércio, OMC, que influencia fortemente a aplicação da PAC e as suas regras de funcionamento. Mais tarde, a PAC deixa de garantir preços à produção e canaliza os apoios para pagamentos diretos ao produtor. São chamados direitos calculados com base no histórico de produção. O apoio aos agricultores tem como objetivo assegurar o rendimento, sem necessidade de produzir, sendo exigido o cumprimento de regras que cuidem dos terrenos agrícolas e cumpram com os padrões de segurança alimentar, ambiental, saúde e bem-estar animal. Com a reforma de 2003, há um reforço de políticas verdes, como exemplo o greening, e aclara-se a ideia tendencial do pagamento pelos serviços ao ecossistema prestados pelos agricultores. Consequências da aplicação da PAC em Portugal. Portugal modernizou-se no setor da agricultura. É inegável o impulso da PAC para investimentos em equipamentos modernos, tecnologias agrícolas avançadas e métodos de produção mais eficientes. Desenvolvimento rural, especialmente em áreas desfavorecidas, por exemplo, em infraestruturas locais, como estradas rurais, com o objetivo de garantir melhores condições de vida para quem vive e trabalha no mundo rural. Inovação e conhecimento. Incentivo à inovação e à disseminação de boas práticas agrícolas por meio de programas de apoio de formação, aconselhamento e informação. Preservação da paisagem e ambiente. A PAC tem apoiado medidas agroambientais que promovem a preservação da paisagem rural e a proteção do ambiente em Portugal, como as práticas de gestão sustentável do solo, a conservação da biodiversidade e a promoção de métodos agrícolas menos intensivos. Acesso ao mercado único europeu. Beneficiou alguns agricultores que, pela sua dimensão, a eles conseguem ter acesso, criando canais de distribuição e aumentando as receitas para alguns. Desigualdade na distribuição das ajudas. Grandes explorações recebem uma parcela desproporcional dos subsídios em detrimento das explorações familiares de menor dimensão. Esta situação tem levado à concentração de terra e outros recursos nas mãos de poucos, aumentando a disparidade no setor agrícola. Encerramento de milhares de explorações familiares. A desigualdade referida e a impossibilidade de garantir preços justos à produção no mercado liberalizado leva a quebras de rendimento, força os agricultores a encerrarem as suas explorações e tem como resultado o abandono forçado das terras. Burocracia e complexidade. O acesso
e que o cumprimento de regras associados ao apoio da PAC podem ser extremamente burocráticos e complexos, especialmente para a agricultura familiar. Erosão do conhecimento tradicional. Com a modernização, a padronização e a monocultura incentivada pela PAC, há o risco de se perder o conhecimento tradicional, as práticas agrícolas tradicionais e as sementes camponesas. Que PAC temos hoje? No quadro da Política Agrícola Comum para 2023 a 2027, a grande novidade são os Planos Estratégicos Nacionais. O denominado PPAC é apresentado por cada Estado-membro, aprovado pela Comissão Europeia e define todas as regras de aplicação da PAC, as medidas de apoio, os resultados esperados, as metas e indicadores a cumprir. O PPAC é de âmbito nacional e incorpora na sua arquitetura as especificidades das regiões autónomas. Estrutura do PPAC Continente. O PPAC Continente está dividido em 4 eixos principais, 14 domínios e quase uma centena de intervenções. De seguida, damos destaque às que têm maior importância para a agricultura familiar. No eixo A, temos o apoio ao rendimento base, os apoios ligados à produção, como o pagamento vaca em aleitamento ou o pagamento aos pequenos ruminantes. No que respeita à equidade, mantém-se o pagamento aos pequenos agricultores e o apoio redistributivo complementar. Uma grande novidade desta PAC são os ecorregimes, que se encontram neste eixo A, como a agricultura biológica ou a produção integrada. No eixo C, encontramos as medidas de desenvolvimento rural, como as medidas agroambientais, as medidas de apoio às zonas desfavorecidas, as medidas de rejuvenescimento e investimento e as medidas associadas ao conhecimento. As intervenções do eixo D, abordagem territorial integrada, também reforçam o apoio aos agricultores para a proteção ambiental em áreas sensíveis, como sejam as da Rede Natura 2000, através dos planos zonais agroambientais. Por uma PAC adequada à agricultura familiar portuguesa. A PAC tem tido impactos significativos, positivos e negativos, na agricultura nacional. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, considera que a PAC, para ser justa, tem de apoiar quem produz. Em Portugal, cerca de 40% dos agricultores não beneficiam de qualquer apoio direto da PAC. Garantir maior equidade na distribuição das ajudas, por exemplo, através de modulação e plafonamento. 90% dos que conseguem entrar na PAC apenas recebem 30% das ajudas, apesar de representarem 50% do valor produção padrão e possuírem apenas 25% da SAU. Ter regras, medidas e intervenções adaptadas à diversidade do território nacional e às suas condicionantes produtivas. Valorizar a agricultura familiar e a agroecologia. Nas medidas ambientais, devem ser criadas medidas que valorizem as características da agricultura nacional, como a policultura e as produções que são base da dieta mediterrânica. Sistemas produtivos mais bem adaptados a cada região e a pastorícia extensiva em zonas de baldio. Flexibilizar as regras no investimento da agricultura familiar e agilizar os pagamentos a título de adiantamento. A
apoiar a floresta de uso múltiplo de espécies autóctones e onde os proprietários possam desenvolver a sua atividade, combatendo a especulação das grandes indústrias da madeira e celulose que esmagam o preço à produção para a madeira. Respeitar o direito de cada país a decidir o que e como produzir, garantindo a soberania alimentar das populações. CNA, Confederação Nacional da Agricultura, sempre com os agricultores.